Tudo bem? Espero que seja tudo tranquilo e logo, logo nos reencontraremos, se Deus quiser. A aula de hoje é sobre a pré-história. Pré-história. Pré, que quer dizer que é antes da história. Lógico, vocês todos sempre me respondem isso quando eu pergunto. Mas é antes da escrita, porque a escrita é que faz surgir a história. Mas como iniciou a pré-história? A pré-história iniciou com o surgimento do ser humano. Nós, seres humanos, que fazemos a história. Mas pré, porque é antes da escrita. Inclusive tem historiadores que chamam de povos pré-letrados, em vez de chamar de povos primitivos. Mas, voltando à pré-história, a pré-história inicia com o surgimento do homem e vai até a invenção da escrita. A pré-história divide-se em período paleolítico, neolítico e idade dos metais, ou seja, idade da pedra lascada, idade da pedra polida e idade dos metais. O período paleolítico é o maior período dessa época. Ele tem milhões de anos, porque é o período mais difícil para o ser humano, porque ele foi largado ali sozinho, sem saber o que fazer, sem supermercado, sem uma internet, sem um livro, sem nada. Ele teve que descobrir tudo sozinho, né? Então, esse período é que o homem é caçador, coletor e pesca. Ele sobrevive em busca de alimentos. Ele é um ser nômade, porque ele apenas usa o que a natureza oferece. Então, quando termina alimento numa determinada região, ele vai para outra região em busca de alimento. Por isso que ele é nômade, ele não tem moradia fixa. No período paleolítico também, o homem confecciona seus objetos, aliás, ele não confecciona seus objetos, ele apenas pega o que a natureza oferece. Ou uma madeira, ou uma pedra, ou um osso com a ponta, aquilo ali que ele vai utilizar. Ele não fabrica seus instrumentos ainda. No período paleolítico ainda, no final desse período, o homem descobre o fogo. E o fogo é uma das maiores descobertas para o homem, porque com o fogo ajuda a combater os dois maiores inimigos do homem, que é o frio e a fome. Ele vence esses inimigos dele. Não é claro que não é de uma hora para outra que ele vai se descobrir, oba, ou vamos fazer um churrasquinho hoje que eu descobri o fogo. Lógico que não vai ser assim. Com o passar do tempo, alguma coisa vai acontecer, algum lá vai descobrir que a carne no fogo pode assar, pode cozinhar. Então, a partir daí, melhora a vida do homem. Melhorando a vida do homem, ele vai ter mais tempo agora, mais espaço para pensar. Porque agora ele não precisa mais só correr através dos alimentos para se sobreviver, para se alimentar. Agora vai poder pensar. E pensando, esse homem começa a melhorar, começa a organizar mais a sua vida e o que ele precisa fazer. Com isso, ele começa a aperfeiçoar os seus instrumentos, começa a modificar o meio ambiente. E assim o homem começa a dominar o meio ambiente. Dominando o meio ambiente, ele vai passar para o período neolítico. O período neolítico é aquele período que o homem começa a transformar o meio ambiente. Ele começa a dominar o meio ambiente, domina o ambiente em que ele vive, melhorando tudo para ele. Nesse período, então, surge a chamada Revolução Agropastoril ou Revolução Neolítica, que é quando o homem começa a plantar e a criar. O homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Ele começa a morar, a ter moradia fixa. Por quê? Porque no momento agora que ele está plantando, ele precisa esperar que aquilo que ele plantou floresça e que ele colha. Então, nesse período, o que acontece? Ele torna-se sedentário, ele é obrigado a ficar parado numa determinada região. Até porque agora ele também não precisa mais sair em busca de alimentos. Ele não precisa mais se arriscar em busca de alimentos, porque agora ele está plantando e ele está criando. Então também nesse período o homem começa a viver a divisão do trabalho. Começa a dividir o trabalho. Dividindo o trabalho, para eles melhora, porque cada um vai fazer o que sabe fazer para todos.
Isso também surge a comunidade. Dentro dessa comunidade, onde as pessoas são iguais, ninguém é melhor que ninguém, não tem sociedade ainda, não tem Estado, não tem leis, nada disso existe ainda nesse período. Existem regras, existem líderes, não é? Por que isso? Porque cada um vai fazer o que sabe fazer para todos. Dentro dessa divisão do trabalho, o que sabe plantar vai plantar, o que sabe criar vai criar, o mais forte vai fazer a proteção, aquele que sabe trabalhar com cerâmica vai fazer a cerâmica, o que trabalha em tecer roupas vai tecer roupas, e todo esse serviço deles é para todos. Porque se eu deixar de fazer o meu serviço, vai faltar para os outros. Então, por isso que todos eram iguais. Nesse período aí, então, temos as inovações do Neolítico. O que são as inovações? As coisas que o homem inventou, como a tecelagem, construções de casas, o tijolo foi inventado nesse período, a confecções de cerâmicas, o aperfeiçoamento das armas, porque agora o homem deixou de usar as armas? Não, ele continua usando suas armas de pedra, madeiras e ossos, mas agora ele aperfeiçoou, porque agora ele sabe aperfeiçoar. Ele pegou o que a natureza ofereceu, mas ele vai modificar, ele vai melhorar em benefício próprio. Então a vida do homem agora evoluiu muito, muito mesmo. E depois disso, então, nós temos o período da Idade dos Metais. A Idade dos Metais é aquele período em que o homem descobre os metais. Ao descobrir os metais, ele aprende a fundir os metais. E aí surgem os principais metais a serem fundidos. E aí tem a divisão da metalurgia. Metalurgia do cobre, metalurgia do bronze e metalurgia do ferro. O primeiro metal a ser descoberto foi o cobre. Então, a partir dessas metalurgias, o homem passa então agora a confeccionar suas armas mais poderosas. As suas armas sendo mais poderosas, eles também vão começar agora as guerras. Porque eu tenho uma arma mais poderosa, então eu posso invadir o vizinho lá, porque a arma dele é arcaica ainda é de pedra, madeira e ossos. E aí começam a se interessar pelo do outro. Bom, resumindo então, a Idade dos Metais, depois do homem se sentir todo poderoso, com as suas armas mais poderosas, vai surgir então a civilização. A civilização se baseia então pela formação do Estado, pela divisão do trabalho social, porque agora vai surgir uma sociedade onde vai ter as diferenças sociais que nós temos até hoje, pela propriedade privada e finalmente pelos registros escritos. E a partir do momento que surgem então os registros escritos, termina a pré-história e inicia a história. Beijo a todos e até a próxima aula.